Homens fracos destroem tudo o que tocam. Não aceite a fraqueza disfarçada de bondade. Estamos vivendo em uma geração em que o homem está aprendendo e acostumando a se esconder atrás da palavra bondade. Ele sorri para todos, diz sim a tudo, evita o confronto a qualquer custo. Mas o que ele chama de bondade é covardia. Um medo disfarçado. Medo de desagradar, medo de ser rejeitado, medo de ser homem. Esse tipo de bondade não constrói, não lidera, não protege. Ela apenas apodrece tudo em silêncio. Porque o homem que não sabe dizer não jamais será capaz de guiar alguém ao que é certo. Ele será sempre levado pelo vento e afundará com todos que estiverem por perto. Bondade sem firmeza é fraqueza. Entenda, ser pacífico ou bondoso só é uma virtude se você for capaz de gerar violência. Se você não é capaz de se defender nem aos seus, ser pacífico não é virtude, é apenas fraqueza. E fraqueza, quando habita o coração de um homem, destrói tudo o que ele toca. Não aceite a ausência da disciplina pessoal. O homem que não domina a si mesmo está condenado a ser escravo de tudo ao seu redor. Ele come o que quer, dorme quando quer, gasta o que não pode, fala o que não deve, se entrega a qualquer prazer. E depois se pergunta por que sua vida está em ruínas. A verdade é dura, mas é muito clara. A ausência de disciplina não é inofensiva. Ela é um veneno silencioso que corrói o espírito do homem de dentro para fora. E quando a disciplina some, a liderança também desaparece. Não há honra sem controle. Não há respeito onde reina o desleixo. Não há legado quando a vida é guiada por impulsos. O homem indisciplinado pode até ser bom com as palavras, mas será péssimo exemplo. E o mundo não precisa de mais vozes gritando ordens. Precisa de homens que vivam o que dizem. Homens que cortam na própria carne antes de apontar o dedo. Porque no fim, o que destrói uma família, uma casa, uma geração, não é só a violência aberta. Muitas vezes essa destruição vem da fraqueza disfarçada de normalidade. Sem disciplina, o homem se torna um fardo. E um fardo sempre será um problema. A omissão é a raiz da destruição. O mundo desaba lentamente quando o homem se cala quando deveria falar, quando ele se esconde quando deveria aparecer. A omissão é o disfarce mais elegante da covardia. Não é o silêncio sábio, é a ausência que grita. Um pai que não lidera, cria filhos perdidos. Um marido que não assume o peso da direção, condena sua casa ao caos. A sociedade apodrece quando os homens bons cruzam os braços, achando que não é com eles. Mas é sempre com eles. Sempre foi. A natureza da masculinidade está em assumir o peso que outros não suportam. A omissão, ao contrário, é corrosiva. Ela vai aos poucos tirando o chão, destruindo vínculos, gerando insegurança. O homem que foge da liderança está cavando a cova da sua própria casa. É preciso acordar, ser presente, ser firme, ser a rocha onde tudo se apoia. A omissão não é neutra. Ela é a origem de muitos males. O homem fraco não protege, adoece quem está ao redor. A função natural do homem é proteger, mas o homem fraco, ao invés de escudo, se torna ameaça. Sua instabilidade contamina o ambiente, sua indecisão gera medo, sua imaturidade cria insegurança. Ele não é um pilar, é um terremoto. Em casa, sua esposa se vê forçada a assumir um papel que não é dela, e isso a desgasta. Os filhos crescem inseguros porque o chão que deveriam pisar com firmeza está sempre tremendo. No trabalho, colegas não confiam em suas palavras porque ele mesmo não confia nelas. O homem fraco adoece tudo ao redor porque não carrega firmeza no olhar, nem coerência na conduta. Ele exige compreensão, mas não oferece direção. Quer amor, mas não entrega segurança. Não há paz onde o homem é frágil por escolha, porque a verdadeira força não está nos músculos,
está na postura. E quando essa postura falha, todos ao redor tombam junto. O homem que não se fortalece é uma porta aberta para o caos. Se você se deixar ser dominado pelas emoções, você será escravizado por elas. O homem que não domina suas emoções vive acorrentado por elas. Ele não age, apenas reage. Diante da pressão, ou explode como um menino mimado, ou se cala como um covarde. Ambos os caminhos são fuga, ambos são fracassos disfarçados. O homem forte sente, mas não se deixa arrastar. Ele pode estar furioso, mas não grita. Pode estar triste, mas não paralisa. Ele não é insensível, é treinado. Porque sabe que emoção sem direção vira veneno. E quem lidera, protege, orienta ou constrói não pode ser guiado pelo calor do momento. A masculinidade verdadeira não é a ausência de sentimentos, é a presença da maturidade que os governa. O homem que se permite ser dominado por seus impulsos se torna imprevisível, instável, perigoso. E a confiança morre onde não há equilíbrio. Se o homem não domina o próprio espírito, será dominado pelo caos. E o caos não constrói nada, ele só destrói. A verdade é cruel, mas reveladora. A masculinidade passiva gera caos. Quando o homem se cala diante da responsabilidade de liderar, o vazio que lhe deixa é preenchido por desordem. Um lar sem direção vira campo de guerra emocional. Filhos crescem sem norte, esposas se veem forçadas a carregar pesos que não deveriam, e a sociedade inteira sente o impacto dessa omissão silenciosa. O homem passivo acredita que evitar o confronto é sinônimo de paz, mas na verdade está permitindo o avanço do caos. Onde falta autoridade saudável, cresce o medo. Onde falta ação masculina, a confusão governa. A masculinidade verdadeira não se esconde, ela enfrenta, organiza, guia e sustenta. Ela não impõe com brutalidade, mas conduz com firmeza. O homem que se recusa a agir com coragem, clareza e propósito não é neutro, é nocivo. Porque o caos não precisa de muito para vencer. Basta que o homem desista de ser homem, quando ele deixa de assumir seu papel ou se vitimiza, por exemplo. Entenda, a dependência e o vitimismo são verdadeiros venenos para a masculinidade. O homem que se entrega à dependência e ao vitimismo é como uma âncora que afunda tudo ao seu redor. Ele se recusa a assumir o controle da própria vida, trocando o protagonismo pela condição de vítima. Sempre há um culpado externo, uma desculpa pronta para justificar a falta de ação. Esse comportamento tóxico não apenas paralisa o próprio homem, mas contamina famílias, amizades, equipes. A negatividade constante, o lamento sem fim, a expectativa irreal de socorro, tudo isso corrói a confiança e o respeito que poderiam sustentar relacionamentos e projetos. A verdadeira força masculina exige enfrentar as adversidades com coragem e assumir a responsabilidade pelos próprios erros e acertos. Fugir disso é desistir de ser homem. Não espere resgate. Ninguém virá te salvar. A transformação começa quando você olha no espelho e decide ser o agente da mudança, não o drama ambulante. Você entende que a fuga da responsabilidade é a principal semente da ruína? A responsabilidade é o fardo que forja o caráter do homem verdadeiro. Fugir dela não é sinal de fraqueza momentânea, mas de condenação à mediocridade eterna. O homem que se esquiva dos seus deveres, seja na família, no trabalho ou na vida, está cavando a própria cova. Ele desmonta sonhos, projetos e relações com a mesma facilidade que destrói sua própria credibilidade. Essa fuga cria um vazio que ninguém mais pode preencher. Porque o peso da responsabilidade é um chamado que só o homem pode atender. Enquanto ele fugir, tudo ao redor ruirá como castelo de areia diante da maré. A grandeza só surge quando aceitamos o peso do que nos cabe e enfrentamos as consequências, por mais duras que sejam. Você quer ser construtor ou destruidor? A escolha está na responsabilidade que você assume hoje. Não esqueça que há a presença de um homem forte que traz ordem, e não de um fraco.
A verdadeira presença masculina não é medida pelo volume da voz, mas pela firmeza da postura. Um homem forte é como uma rocha no meio da tempestade, sólida, firme, inabalável. Ele ordena o caos, cria estrutura e traz segurança aos que estão ao seu redor. Sua energia não impõe medo, mas um respeito silencioso e intenso. Ele sabe quando falar, quando agir e quando se calar. Sabe a hora certa e a coisa certa a fazer. Por outro lado, a presença de um homem fraco é como o vento errante que espalha folhas secas. Ninguém sabe quando vem, nem de onde vem, mas todos têm a certeza de que quando se faz presente, ele provoca desordem, instabilidade e dúvidas. Onde ele pisa, a insegurança floresce. Onde ele deveria ser farol, torna-se sombra. Famílias, equipes e comunidades sentem essa diferença na pele, porque a liderança fraca corrói tudo que toca, deixando um rastro de confusão e desesperança. Você quer ser essa força que ordena ou essa sombra que desordena? Assuma a sua presença. Seja o pilar que não vacila. Porque o lar sente quando o homem é fraco, e isso é refletido na família. O lar é o reflexo do homem que o sustenta. Quando ele é fraco, a casa inteira sente o impacto, não apenas nos objetos ou nas paredes, mas na alma de cada pessoa que vive ali. A ausência de firmeza, de valores sólidos e de liderança clara gera um ambiente instável, onde o medo, a insegurança e o ressentimento crescem como ervas daninhas. Filhos crescem sem um porto seguro. Esposas carregam o peso da solidão emocional e o silêncio se torna um grito sufocado. A fragilidade do homem ecoa em cada canto, contaminando o espaço sagrado que deveria ser refúgio e força. Se você quer transformar sua casa, comece por você. Fortaleça seu caráter, levante-se com integridade e faça do seu lar um campo fértil para a vida que você deseja deixar como legado. O silêncio da sua fraqueza não passa despercebido. O lar sente, o lar reage e o lar espera por você. A masculinidade sem valores vira destruição disfarçada de liberdade. A verdadeira liberdade nunca nasce do vazio, da ausência de valores ou da fuga das responsabilidades. Um homem que se perde na ilusão de ser livre, sem regras, sem propósito, não é livre, é refém da própria desordem. Essa masculinidade sem alicerce, sem norte, destrói silenciosamente tudo o que toca. Relacionamentos, sonhos, famílias e até a si mesmo. É a liberdade falsa que leva à ruína, porque sem um código moral, o homem vira um vendaval, levando para o chão tudo que deveria proteger. Liberdade real exige coragem para se manter firme, para dizer não ao que destrói, e sim ao que constrói. Se você quer ser verdadeiramente livre, construa sua vida sobre valores sólidos. Sem eles, sua liberdade será apenas um pretexto para o caos e sua história um rastro de destruição. Homens fracos não constroem legados, apenas sobrevivem. Viver apenas para o agora é a marca do homem fraco. Aquele que não entende o peso de sua existência além do seu próprio umbigo. Homens assim sobrevivem. Mal conseguem manter o básico, enquanto suas vidas se esvaem sem deixar rastros. Eles não pensam em construir legados, não se importam com o impacto que suas ações terão nas próximas gerações. Essa mentalidade míope arrasta não só a si mesmos, mas todos ao seu redor, filhos, parceiros, comunidades. Legado não é sobre bens materiais, mas sobre valores, disciplina, força moral e exemplos que inspiram e transformam. Ser homem de verdade é pensar no amanhã, agir hoje para que o futuro seja melhor, mais justo, mais forte. Se você não está construindo, está destruindo. E essa é uma escolha que ninguém pode ignorar. Não esqueça,
A força que constrói, muitas vezes, começa no silêncio. A força que realmente importa não é aquela que explode em gritos, que se impõe com violência ou busca aplausos imediatos. A força verdadeira nasce no silêncio, na calma interior que domina tempestades emocionais, no autocontrole que impede reações impulsivas, na paciência para agir de forma consistente, mesmo quando ninguém está olhando. É a força que se constrói no dia a dia, nos pequenos atos que, somados, moldam caráter e constroem destinos. Um homem que grita para mostrar poder, cedo ou tarde, se revela fraco por dentro. Já aquele que age com disciplina, coerência e fé, mesmo em meio às dificuldades, é quem levanta pilares sólidos para si e para os que dele dependem. Essa força silenciosa não se vê, mas se sente em respeito, confiança e estabilidade. É o alicerce que sustenta uma vida digna e um legado que ultrapassa gerações. Se você não quer ser um homem fraco, você precisa entrar no fogo. E uma vez que você está no fogo, você cria algo que o mundo não consegue destruir, porque você será forjado no silêncio. Se você gostou do conteúdo, apoie esta missão. Curta, comente e compartilhe este vídeo com quem precisa acordar. Se inscreva e ative o sininho. Sua presença aqui fortalece a nossa voz. Vamos forjar juntos uma geração de homens com propósito, disciplina e coragem. O mundo precisa de você. E a hora é agora.